Quando eu conheci você, em partes eu não acreditei muito. Mas depois que eu fiz Enem, é que eu vi que realmente o cursinho que eu tinha passado o ano todo estudando não tinha valido a pena. E que não me preparou para a prova, realmente. Mesmo eu tendo me dedicado lá, ter feito tudo que eles mandavam, ainda também paguei por uma segunda plataforma de estudos. Mas, infelizmente, não funcionou. Aí depois do pós-prova, é que eu percebi realmente que você estava certo. Eu não fiz um bom Enem. Não fiz uma boa prova. Vou ter que ficar mais um ano estudando, infelizmente. Porque eu pensei que a culpa era minha. Aí eu pensei, poxa, eu deveria ter me dedicado mais. Tem gente que passa 10, 12 horas por dia estudando para medicina. Aí decidi, não, vou tentar a medicina. O que é que eu vou dizer para minha família no futuro? Eu queria fazer medicina, mas eu desisti. Não vale a pena. Aí eu pensei, deve ter sido realmente o cursinho que me fez passar esse tempo todinho, pensando que tinha aprendido, mas sem ter conseguido ter resultado. Aí eu pensei, não, eu vou mudar minha estratégia de estudos. Porque não dá para passar mais 2 ou até 3, ou teve até casos de 7 anos me estudando para passar do curso de medicina. Eu não, vou mudar minha estratégia de estudo. Aí eu esperei abrir o próximo pacote de vagas do seu curso e diga você, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Eu vi que essa metodologia dos cursinhos que eu fiz o ano todo não funcionou, então eu vou investir na do Léo. Tentar algo realmente que é eficiente. Porque não dá para ficar repetindo o mesmo erro, né? Tentar fazer algo realmente certo, comprovado pela ciência. Isso chocou eles. Você tem uma metodologia de estudo ativa assim que você estuda por si só, mas que é muito mais eficiente e comprovado pela ciência. Inclusive, minha mãe disse, se eu não passasse nesse ano agora, ela iria me matricular no cursinho presencial ano que vem. Que ela sempre dizia, o aluno tem que estar sentado ouvindo o que o professor fala. Até agora, quando eu cheguei para fazer o Enem e vestibulares agora no final do ano, eu percebi que eu tinha aprendido muito mais do que o ano inteiro de cursinho que eu tinha feito. E se a pessoa se dedicar, empenhar a estar estudando corretamente, da forma que você passou, deve estudar, consegue sim passar em 60 dias. Eu soube da notícia, eu estava no supermercado com minha mãe. Aí quando eu vi meu nome lá, eu fiquei surpreso. Eu olhei, é a lista de aprovados ou a lista de excedentes? Eu olhei, lista de aprovados. Poxa, não acredito não. Eu disse, amanhã eu passei em medicina. Lá, o quê, Daniel? Ela até passou mal, tão animada. Você passou muito tempo se preparando para conseguir ser aprovado. Ouvindo histórias de pessoas que passaram anos tentando e você conseguir passar com o seu método em menos de um ano, poxa, valeu super a pena. E você é o primeiro médico da família. Não tem nenhum médico. E nem ninguém com uma renda assim, que a gente pode dizer, poxa, essa pessoa é rica. Não, tem ninguém. Eu vou ser o primeiro médico da família. Hoje eu dou graças a Deus também, viu? Porque eu passei também esse período orando, entreguei nas mãos dele, minha mãe também. Minha mãe, meu pai, minha avó, todos assim, eu conheço que todos eles são evangélicos, passaram orando, até irmãos da igreja também ficaram orando por mim, para eu conseguir passar, porque só com a ajuda dele também. Eu utilizei também o seu método para fazer o concurso público do IBGE, para trabalhar sendo como recenseador. Acho que foi em menos de 2 meses eu consegui fazer muito bem a prova e receber o resultado de aprovação. Aí eu percebi, poxa, realmente, esse é o método certo, esse é o método que vai me fazer mesmo passar em medicina. E valeu super a pena. Vi realmente o resultado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando a segunda aula do projeto Você na Medicina. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como aprender 10 vezes mais rápido para você passar em medicina utilizando ciclos de 60 dias. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar a acelerar o seu processo de aprendizagem, o seu processo de memorização, para que você, como o Daniel, que conseguiu passar em medicina lá na Bahia, você também consiga passar. O Daniel não só passou em medicina em 60 dias, como também conseguiu passar no concurso público do IBGE. Para vocês verem o poder que tem essa metodologia de estudo, tenho certeza que vão conseguir ver hoje na prática. Hoje vai ser uma aula bem prática, eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona essa metodologia de estudo, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você esteja começando do zero e mesmo que você ache que não seja capaz de conseguir passar em medicina, essa metodologia vai te ajudar a passar em medicina, vai te ajudar a realizar o seu sonho de ingressar na faculdade de medicina ainda este ano. Vou compartilhar aqui com vocês então os slides. Então, o tema principal da aula de hoje é como aprender 10 vezes mais rápido, né? Aplicando uma técnica chamada GPOM. Você aplica ela
apenas 10 minutos e você já consegue ter resultados extraordinários, tá? Então, hoje é uma aula para quem não tem tempo. Comenta aí, pessoal. Fala assim, Léo, eu não tenho tempo. Comenta aí se você, assim como eu, quando estava estudando para passar em medicina, também não tem tempo. Então, comenta aí no chat para mim saber se você também não tem tempo. Ontem, na primeira aula, a gente falou sobre a fórmula secreta. Eu apresentei ela para vocês, né? Tem uma atenção seletiva, mais aprendizagem, mais memória, multiplicado pela produtividade mental, dividido pelo nível emocional, igual a aprovação em medicina. No entanto, o nível emocional, quanto maior for o teu nível emocional, pior vai ser o seu aprendizado, pior vai ser a sua capacidade de memorização. Então a gente falou muito na aula de ontem o quanto o impacto que o nível emocional tem no processo de aprendizagem. Ou seja, aquele aluno que estuda mais horas, aquele aluno que estuda mais teoria, que vê mais videoaula, é o aluno que não consegue passar em medicina. Por quê? Porque ele está bloqueado. Então ele sobe o nível emocional e não consegue reter o conteúdo. E aí eu mostrei para vocês esse gráfico, né? Então, conforme for subindo o nível emocional, mais esse aluno vai procrastinando e aí ele vai tendo uma nota baixa, ele vai tendo ansiedade, ele não aprende exatas, ele tem uma pressão da família para passar em medicina o quanto antes e tem medo de ficar velho. Ou seja, se você não assistiu a primeira aula, recomendo você assistir essa aula porque são aulas complementares. Então, eu vou partir do pressuposto que todo mundo já assistiu a primeira aula e a gente vai então para a segunda aula mostrando para vocês como que funciona então essa parte mais prática da fórmula. Então, o nosso objetivo hoje é mostrar para vocês como aumentar a atenção seletiva, como aumentar o aprendizado, para que você consiga ter muito mais memorização e multiplique isso pela produtividade mental para você chegar mais rápido no seu objetivo, mais rápido na sua aprovação em medicina. Então a gente mostrou ontem para vocês, né, qual que é o mecanismo que acontece dentro do cérebro quando a pessoa não consegue ter retenção. Então, uma pessoa que assiste muita videoaula, mas tem pouca retenção, através da sobrecarga cognitiva, modulado pelo tálamo, que é como se fosse o porteiro do cérebro. Então ele vai filtrar os estímulos. Essas informações ficam só na memória de curto prazo e não vão para a memória de longo prazo. Então é aquele aluno que entende a matéria, que vê a videoaula, mas que na hora de fazer as questões, na hora de saber o passo a passo para resolver a questão, é um aluno que não consegue resolver as questões e acaba sendo reprovado em medicina, mesmo estudando muito, mesmo se dedicando, uma pessoa que tem um potencial gigantesco, mas que não consegue passar em medicina. Isso é muito comum de acontecer com várias pessoas que não conseguem passar em medicina, mas o meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês como que você consegue reverter essa situação. E aí eu contei também para vocês, né, um pouquinho de como que eu usei essa metodologia de estudo, como que eu apliquei essa metodologia de estudo para que eu pudesse passar em medicina com apenas 60 dias de estudo e também conseguisse ao longo da faculdade de medicina ter um bom desempenho que me possibilitou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de conhecer a Harvard Medical School, a melhor faculdade de medicina do mundo. E aí esse método, né, ele foi utilizado por um americano, norte-americano, chamado Alex Mullen. O cara conseguiu memorizar 3.888 números binários em menos de 60 minutos, né? E às vezes você não consegue decorar o que você tem que ir no supermercado comprar, né? Quais são os itens que você tem que comprar, ou o número de telefone da sua mãe. E o cara sentou e memorizou 3.888 números binários de forma aleatória em menos de 60 minutos, né? Ele usou uma técnica de memorização e eu repliquei essa técnica, então, para que eu conseguisse passar em medicina com apenas 60 dias de estudo. E os meus alunos também utilizaram essa mesma técnica para passar em medicina no SISU, ProUni e FIES e também em vestibulares, né? Eu tive vários alunos que passaram em medicina em vestibulares. E aí, pessoal, o que eu quero que vocês anotem, né? É importante que vocês vão tomando nota da aula, porque vocês já vão colocando em prática tudo que eu falar aqui. Então, primeira coisa, pessoal, que eu quero que vocês entendam que o Enem, ele é uma prova de memória. Tá? Anota aí. Enem é uma prova de memória. Ou seja, aquela pessoa que mais lembrar do conteúdo, aquela pessoa que mais conseguir lembrar das informações, mais chances ela vai ter de acertar a questão. Quem acerta mais questões, automaticamente tem uma nota maior ou uma nota menor? Comenta aqui para mim. Se você acerta mais questões, a tua nota sobe ou baixa? Sobe, né? Quanto mais questões você acertar, maior vai ser a sua nota. Quem tirar uma nota maior,
quem acertar mais questões conseguir passar em medicina. Por quê? Porque não tem vaga para todo mundo. Anota aí. Não tem vaga para todo mundo. Por isso que a função do Enem é dificultar a sua vida. A função da prova é fazer você não conseguir passar em medicina. Por quê? Porque não tem vaga para todo mundo. Então, o Enem, aquela pessoa que lembra da fórmula, aquela pessoa que lembra da citação, aquela pessoa que lembra dos conteúdos, essa pessoa tem mais chances de passar em medicina. Então, nós vamos ter uma questão igual um micro conteúdo. Se eu lembro desse micro conteúdo, eu consigo acertar essa questão. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma questão de biologia. Dentro da biologia está cobrando citologia. Dentro da citologia está cobrando organelas celulares. Então, nós vamos ter um conteúdo que é desse tamanho, chamado citologia. E dentro da questão está cobrando um pedaço da citologia. Então, se eu sei um micro conteúdo, uma micro informação, eu consigo acertar essa questão. Então, se eu sei a função do lisossomos, se eu sei a função do ribossomos, da mitocôndria, do peroxissomos, do retículo plasmático liso, eu consigo acertar essa questão. Então, no fim do dia, pessoal, a única coisa que importa é a tua capacidade de memorização. Se você vai lembrar no dia da prova. Você vai lembrar o que é o lisossomos? Você vai lembrar o que é o ribossomo? Então, no fim do dia, a única coisa que importa é a tua capacidade de memorização. A tua capacidade de puxar as informações na tua memória. Fazer o que o americano chama de recall, né? A recuperação da informação e conseguir acertar as questões. É isso que vai te ajudar a passar em medicina. Por quê? Esse daqui, pessoal, é um gráfico, né? Quem quiser pode tirar print. Esse daqui, pessoal, é um gráfico que ele vai mostrar aqui o número de acertos, a evolução do número de acertos, paralelo à evolução de microconteúdos. Ou seja, né, a cada 50 microconteúdos, você vai conseguir ter 10 acertos. Eu até fiz o cálculo, né? Se o aluno pegar 6 microconteúdos por dia, em 5 dias ele vai ter 30 microconteúdos. Em 10 dias ele vai ter 60 microconteúdos. Então a média que nós temos que a cada 50 microinformações que o aluno... Eu vou dar exemplos, eu vou trazer questões, tá? Então fica tranquilo. Mas assim, a cada 50 microconteúdos o aluno consegue ter 10 acertos. Aí, por exemplo, 150 microconteúdos ele já consegue ter 50 acertos. Por quê? Porque os conteúdos começam a se repetir. Então tu pega, por exemplo, matemática básica. Matemática básica representa 35% das questões do Enem, né, que é o RDD, Rotina de Estudo Direcionado. Então, o nosso objetivo, né, quando a gente faz um planejamento de uma aprovação em medicina, como por exemplo o Daniel que passou na Bahia. Tem alguém da Bahia aí, pessoal? De onde que vocês estão falando? Comenta para mim no chat aí. Só para mim saber de qual que é a região do Brasil que vocês estão falando. Então, por exemplo, o Daniel lá, o nosso objetivo foi isso. Quantos microconteúdos ele precisa adquirir no dia e quanto que isso representa em acertos para ele conseguir chegar ali na nota de 780 pontos no Enem e poder passar em medicina. Então, todo dia a gente vai sempre buscar isso. A gente sempre vai buscar evoluir os acertos através dos microconteúdos. Quanto mais microconteúdos você tiver, maior vai ser a tua capacidade de memorização. Ó, o pessoal falando aqui, ó, Maceió, Bahia, sou do Maranhão, Itajubá, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, tenho alunos aprovados, né? Fortaleza, Ceará, também tenho alunos aprovados na Federal. Vamos lá, pessoal. Então, agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero que vocês olhem esse número aqui, agora já vai para a parte prática da aula. Eu quero que vocês olhem esse número aqui, 209199570071220204. Quero que vocês olhem esse número. Imagina o seguinte, ó. Tem uma vaga para você, você que mora em Cuiabá, você que mora em Campo Grande, você que mora no Ceará, você que mora em São Luís, no Maranhão. A Federal ligou para vocês e disse assim, ó, se você gravar esse número aqui, você passa em medicina. Então, olha bem ele. E aí eu pergunto para vocês. O quanto daquele número você consegue lembrar? 10%, 20%, 30%, 40%? Coloca no chat aqui para mim saber.
Daquele número que eu mostrei ali para vocês. Vamos ver a retenção. Vamos testar a retenção de vocês. Quanto que vocês conseguem lembrar daquele número? Comenta aí para mim, pessoal. É um número grande, né? Difícil de gravar ele inteiro, né? Esse é um exercício bem legal. Porque o Enem vai fazer isso com vocês, né? Ele vai perguntar. E aí, lembra o que tu estudou? É exatamente isso que o Enem vai fazer. Tu lembra do que tu estudou? Tu lembra dos conteúdos? Né? Ó, falaram aqui 20%. Quem mais? 10%? 5%? Uns 10%. Lembro do 209199. Uns 10%. Pois é. Taxa de retenção baixa, né? Agora, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer a taxa de retenção de você sair de 10, 5% para uma taxa de retenção de 90 a 100%, tá? Esse vai ser o objetivo aqui. Quando eu faço esse exercício com os meus alunos, assim, no máximo do máximo, 10%, tá? A maioria acaba esquecendo o número, não consegue. Tu pede, tá, escreve aqui o número. A maioria das pessoas não consegue, tá? Acaba errando muito isso. Mas não tem problema, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para gravar esse número e ter uma taxa de retenção de 100%. Então, primeira coisa, pessoal, você escolhe um local familiar. Imagina a casa da sua mãe, a casa do seu pai, a casa da sua tia e imagina a frente da casa. Consegue imaginar a frente da casa? Da sua mãe, da sua tia, do seu pai, alguma pessoa. Consegue imaginar a casa dela? Fecha o olho e imagina a frente da casa da sua mãe, do seu pai. E aí você vai imaginar um pato, consegue imaginar um pato segurando um ovo de Páscoa? Consegue imaginar isso? Então imagina, você abriu a casa da sua mãe, você saiu na frente da casa da sua mãe, da sua tia, do seu pai, e você viu um pato. Esse pato, ele está segurando um ovo de Páscoa. Imagina isso, cria essa imaginação. Então, a primeira parte do número é 2, 0. Então, o pato, ele representa o formato do número 2. Ele representa o formato do número 2. E o ovo representa o número 0. Então, o pato é o número 2 e o ovo é o número 0. Do lado desse pato tem o Ronaldo, jogador do futebol da seleção, que era o camisa 9 da seleção. E ele tem uma bola que representa o número 0. Então, 0, 9, Ronaldo Fenômeno. Do lado, você vai ver o quê? Vai ver uma criança. E essa criança está segurando uma caixa de leite que tem 9 litros de leite. Então, imagina uma caixa, ela está segurando uma caixa de leite e essa caixa de leite tem 9 litros. Do lado dessa criança, tem o médico Drauzio Varela. Ele tá com um chapéu, com um boné escrito o número 9. E atrás das costas do médico tem uma nota de R$5 pendurada. Então, olha que interessante, pessoal. Nós pegamos um número que não tem significado emocional nenhum para o teu cérebro e conectamos esse número com uma memória que já tem na tua cabeça. Então, o pato é o número 2, o ovo é o número 0, o Ronaldo segurando a bola, número 0, a camiseta número 9. A criança 1, 9, né? Uma caixa 1 e a caixa tem 9 litros, 9 litros. E o médico Drauzio Varela, que é um médico, acho que todo mundo vai conhecer, tá usando um boneco, que é o número 9. E atrás das costas dele, imagina uma nota de R$5. Então, o que nós fizemos aqui, pessoal? Nós pegamos um número e aplicamos um negócio que a neurociência chama de codificação semântica. Então eu pego um número, eu pego uma informação teórica que não tem significado nenhum para o meu cérebro e eu aplico um storytelling. Eu crio uma história baseada numa memória que já tem na minha cabeça, que é, por exemplo, a frente da casa da minha mãe. E aí eu crio todo esse storytelling. Aí, pessoal, então eu pego aqui a primeira parte do número, né? 20091995. O pato é o número 2, o ovo de Páscoa é o número 0. A bola representa o número 0, a camiseta do Ronaldo, 9. A criança, uma caixa, 9 litros. E o médico, Drauzio Varela, com um boné chamado, escrito 9, e atrás uma nota de R$5. Uma nota de R$5 atrás da camiseta do jaleco aqui do médico.
Então, olha que interessante, pessoal. Pergunta do Enem: qual que é a data do nascimento, né, do professor Leonardo? Então imagina, pessoal, qual que é a minha data de nascimento? A minha data de nascimento é 20 de setembro de 1995. Então, olha que interessante, pessoal. Você tem aqui, ó, você tem um número aqui, e esse número, ele é traduzido, né? Esse número aqui, ele é traduzido no dia, mês e ano. Então, você consegue traduzir 20 de setembro de 1995. Então, olha que interessante, pessoal. Você pode fazer a repetição mecânica, né? Você pode ter uma repetição mecânica aqui do conteúdo, né? Repetir esses números, tentar gravar esses números, né? De forma mecânica. Ou você pode fazer o quê? Você pode criar esse storytelling. Então, olha que interessante, pessoal. É muito mais fácil. Olha que interessante isso. É muito mais fácil você pegar esse número e construir uma história, criar um storytelling para você poder gravar as informações, para você conseguir lembrar dessas informações. Entende? Então, olha que interessante, pessoal. Você consegue pegar esse número, em vez de você fazer a repetição mecânica, e você transforma esse número aqui nesse storytelling. E aí, na hora que você imagina, né? Claro que o Enem não vai fazer essa pergunta, né? Imagina que você consegue. O Enem pergunta para você qual que é a minha data de nascimento. Aí você fala. O pato, tu lembra lá do pato, número 2, o ovo 0, o Ronaldo com a bola de futebol, com a camiseta número 9, então 2009. Tu lembra da criança com uma caixa de leite com 9 litros, 19. E você lembra do médico Drauzio Varela com chapéu, com boné, escrito número 9. E atrás das costas você vê uma nota de R$ 5. Então você consegue puxar esse storytelling na hora da prova. Muitas pessoas, óbvio que, mas isso é fácil, beleza. Mas na hora da prova você vai estar ansioso, você está nervoso, você vai estar com medo e aí você vai ter dificuldade de poder lembrar do conteúdo. Entenderam? Então a gente pega uma informação que não tem significado e cria uma codificação semântica. A gente dá vida para esses números, tá? Então a primeira parte do número, frente da casa, 20091995. Vamos para a segunda parte do número, tá? Então agora a gente vai para a sala da casa. Então imagina a sala da casa da sua mãe, do seu pai, da sua tia, do seu primo, de uma pessoa que você lembra muito bem da casa, né? Imagina isso, tá? Comenta aqui para mim, pessoal. Qual casa você tá usando como exemplo? É a casa da tua mãe, do teu pai, da tua tia, do teu vizinho? Comenta aqui pra gente saber, né? Qual que é a casa que você tá usando como exemplo. Então olha que interessante, pessoal. Você tem aqui a casa da sua mãe, né, do seu pai, da sua tia, do seu vizinho, que você usou como exemplo. E você tem a televisão da casa, né? Você tem a televisão da casa e dessa televisão da casa está saindo o Vinícius Júnior, que é um jogador de futebol com a camiseta número 7. Então você lembra lá, 0, que representa a televisão redonda, 0, e o Vinícius Júnior com a camiseta número 7. Então você vê 07. Então o Vinícius Júnior saindo da televisão. E aí você olha para a parede, tem o quadro do seu pai e o quadro da sua mãe. Então é um quadro redondo que representa 02. Então 0702. Você vê o Vinícius Júnior saindo, né, da televisão. E aí você consegue memorizar a segunda parte do número, que é 0702. Olha que interessante, né? A gente pega um número que não tem significado, né? Que não tem. Que muitas vezes não tem uma lógica nenhuma, né? E você dá vida para esse número, né? Você coloca um significado nesse número. Olha que bacana isso. Então, o Enem pode perguntar para você qual foi a data da aprovação em medicina do professor Leonardo. Aí você lembra lá do Vinícius, da televisão redonda, o Vinícius Júnior, jogador da seleção brasileira, saindo da televisão com a camiseta número 7. Você olha para a esquerda, você vê 2 quadros na parede. O quadro do teu pai e da tua mãe. Por quê? Porque eles te deram a vida. Então, por isso, 02. E aí você lembra lá. O dia da minha aprovação em medicina foi 7 de fevereiro do mês 2. Então,
perguntar isso para você, você pode repetir esse número 10, 20, 30, 40 vezes e gravar esse número através do método tradicional. Você faz 10 questões, 20, 50 questões e você grava o conteúdo de forma tradicional. Só que o que eu estou apresentando aqui para vocês? A forma de você aprender e gravar as informações usando o jeito natural do cérebro aprender. Tu pode até repetir e conseguir lembrar. Só que tu tem que entender que no dia do Enem você tem que saber matemática, tu tem que saber. Dentro da matemática tem vários conteúdos, tem várias fórmulas, tem vários termos. Tu tem que saber biologia, tu tem que saber humanas, geografia, história, biologia, química, física. São vários conteúdos que você tem que lembrar. Então é muito ruim para a produtividade mental você ir pela repetição mecânica e depender da sorte de lembrar o conteúdo. Então a gente prefere fazer esse storytelling para poder lembrar o conteúdo, lembrar dos números com mais eficiência, com mais clareza na hora da prova e conseguir passar em medicina. Então imagina que você tá lá e o Enem pergunta para você qual a data e você lembra. Da televisão 0, Vinícius Júnior 7, 2 quadros do teu pai, o redondo 0, 2. Então, a segunda parte do número, sala da casa, 0702. Então, vamos recapitular aqui, ó, pessoal. Vamos recapitular aqui, ó. Vamos lá, vamos recapitular aqui junto comigo. O meu objetivo é vocês terem uma taxa de retenção de 90% a 100%. Então, várias pessoas comentaram aqui, minha taxa de retenção foi 10%. Meu objetivo é que você tenha uma taxa de retenção de 90% a 100%. Então, vamos lá. Eu estou na frente da casa da minha mãe. Saio na porta da casa da minha mãe. Eu vejo um pato, um animal pato, segurando um ovo. Número 2, número 0. Do lado desse pato, eu vejo o Ronaldo Fenômeno da seleção brasileira. Ele tá segurando uma bola e ele tá com a camiseta número 9. 09. Do lado do Ronaldo Fenômeno, tem uma criança, tá segurando uma caixa de leite com 9 litros. 9. Do lado, eu vejo o médico Drauzio Varela com um bonezinho escrito número 9. Atrás, nas costas dele, tem uma nota de R$5 penduradas. Primeira parte do número. Eu olho para o lado, na sala da casa da minha mãe, eu vejo uma televisão redonda e dentro dessa televisão redonda tá saindo o Vinícius Júnior com a camiseta número 7. Então 07. Eu olho para o lado esquerdo, vejo o quadro na parede da minha mãe e do meu pai, redondo, 02. Então, segunda parte do número é a sala da casa. As imagens aqui só para vocês relembrarem, né? Só para vocês relembrarem. Então aqui. E aí na hora da prova tu vai lembrar o quê? Vai lembrar a frente da casa da tua mãe. Entendeu? Então é muito mais fácil você lembrar uma memória que já tem na tua cabeça do que você lembrar da teoria. E aqui a sala de estar. Então, primeira parte do número, segunda parte do número. Agora vamos para a terceira parte do número. Olha que interessante. Terceira parte do número. Cozinha da casa. Agora imagina a cozinha da casa da tua mãe. Consegue imaginar a cozinha? O fogão, a geladeira, a mesa. Consegue se imaginar lá dentro? Pum, beleza. Então vamos lá. Você vai imaginar o quê? Você vai imaginar a panela de pressão com 5 ovos. Então eles estão cozinhando da panela de pressão e você vê 6 cenouras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cenouras dando risada dos ovos. Cria essa imagem mental. Panela de pressão, você provavelmente deve ter alguma memória na tua cabeça de panela de pressão. Você provavelmente deve ter alguma memória na tua cabeça de cenoura. Então, 5 ovos, 6 cenouras. 5 ovos, 6 cenouras. Consegue imaginar 5 ovos na panela de pressão e 6 cenouras. Aí o teu pai está sentado na mesa e ele pergunta para você: minha filha, quanto que você pagou nesses 5 ovos e 6 cenouras? Aí você fala R$700. Aí você imagina 7 notas de R$100. Então, 7, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, R$700. 7 notas de R$100. R$700. Então, por exemplo, o Enem pode perguntar para você qual o número da sorte do professor. Aí você fala lá: 5 ovos, 6 cenouras, 7 notas de R$100, 700. Que quando eu estudava para passar em medicina,
eu escrevia, né, o número do meu CRM. Então eu pensava, cara, eu já sou médico, eu já passei em medicina. Aí eu escrevia no papel, Dr. Leonardo Vicário. Eu nem tinha passado em medicina ainda e eu escrevia, né, o meu número da sorte. Então imagina que o Enem pergunta para você qual que é o número da sorte do professor e aí você lembra dessa imagem aqui, ó, 5 ovos e 6 cenouras. E você tem aqui 7 notas de R$ 100. Então o número é 567000. Então a gente pega esse número e cria um storytelling para ele. A gente cria uma historinha para esse número. Então memorizamos a primeira parte do número, que é a entrada da casa. Lembra lá do pato, Ronaldo Fenômeno, criança com a caixa de leite e o médico Drauzio Varela. Segunda parte do número, sala da casa da tua mãe. Televisão, Vinícius Júnior, 07. 2 quadros, teu pai e tua mãe te deram a vida, número 0. Então 02. Terceira parte do número, o número favorito, 56700. 5 ovos, 6 cenoura, R$ 700. Então nós estamos dando vida para esse número. Nós estamos criando uma imagem mental, uma tela mental que representa esse número. Isso aumenta a retenção, estimula muito mais o cérebro e tu nunca mais vai esquecer desse número aqui. Agora, pessoal, nós vamos para a última parte do número. Então, banheiro da casa. Então imagina lá o banheiro da casa da tua mãe. Aí você vai ver aqui, ó, 7 escovas. Então imagina, ó, 7 escovas. Então imagina que elas estão cantando ali na pia do banheiro da casa da sua mãe. 7 escovas. Então imagina lá, número 7. Depois, você vê uma toalha pendurada, escrito 12. E aí você entra no box, você vê o ator lá, o The Rock, carregando aqui uma anilha de agachamento com 20 e 24 quilos. Ou seja, você vai perguntar lá no Enem, qual a data da formatura de medicina do professor Leonardo? Foi no dia 7 de dezembro de 2024. Então, 7 representa as 7 escovas, a toalha 12 de Natal, porque, pessoal, qual o mês que é o Natal? Comenta aí pra mim, pessoal, que mês que é Natal? Dezembro. Que número que é dezembro? Mês 12. Então 12 representa a toalha. Entendeu? E aí, aqui você tem, ó, 20 quilos de um lado da anilha e aqui 24 quilos. Pra você lembrar, então, e ele vestido de Natal. Por quê? Porque o Natal, né, acontece em dezembro. Então você vê 20, 24. E aí, a prova pergunta qual foi a data da formatura de medicina do professor Leonardo. E aí você lembra 7122024. Então, olha que interessante, pessoal. A gente pega um número que não tem significado, que para a maioria das pessoas é um número aleatório, que não faz sentido, e a gente cria todo um storytelling, a gente cria toda uma história mental. E aí eu saio de uma taxa de retenção de 5 ou 10% e vou para uma taxa de retenção de 90% a 100%. Olha que bacana isso. Então aqui você tem aqui o resumo, né? Então a gente cria, então a gente chama dessa técnica, a gente chama de GPOM, né? Que é um caminho mental. E você tem ali o pato, que é o número 20, Ronaldo 09, a criança 19 e o Drauzio Varela 95. Aí você tem a sala, a televisão redonda, o Vinícius Júnior 07, teu pai e tua mãe 02. Cozinha 5 ovos, 6 cenouras, o teu pai chorando porque você comprou 5 ovos e 6 cenouras e gastou R$ 700. 5, 6, 700. Você vê o banheiro, 7 escovas. Você vê a toalha número 12, uma toalha de Natal, porque o Natal acontece em dezembro. E você vê ali, ó, o ator The Rock com 20, 24, né? 20 e 24. Aí, pessoal, olha que louco isso. Tu nunca mais vai esquecer esse número. Ó, deixa eu voltar aqui pro número para vocês verem o número inteiro. Você nunca mais vai esquecer esse número. Por quê? Esse número, quando você bate o olho nesse número, ele não faz sentido para você. É algo grego para você. O teu cérebro pensa assim, por quê? Por que diabos eu vou gastar energia mental, eu vou gastar glicose, ATP, o neurônio olha para esse número e pensa o seguinte, eu não vou gravar isso aqui.
Aí é o que acontece quando você está vendo videoaula. É exatamente o que acontece quando você está estudando em forma tradicional para poder passar em medicina. O cérebro tenta gravar, decorar o número e amanhã ou depois esquece. Entendeu? Você amanhã ou depois acaba esquecendo o conteúdo. Agora, quando eu pego esse número e construo um storytelling, eu crio significado para isso. E dentro, né, e eu vou explicar para vocês como fazer isso, né, com os conteúdos. Porque o nosso método, o nosso grande, digamos assim, diferencial da nossa metodologia do Atleta da Mente, que me ajudou a passar em 60 dias e que ajudou os meus alunos, foi aplicar isso daqui para matemática, para física, para química, para biologia, para redação. Então, o grande ponto da minha metodologia e do ciclo de 60 dias é você aplicar essa técnica para outras matérias. E eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu com uma aluna que resolveu aplicar essas mesmas técnicas, essa mesma estratégia com outras matérias. Então, olha que interessante aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó. Olha o que ela escreveu para mim, tá? Minha nota estudando por 60 dias no ATM, longe do ensino médio, há 10 anos. 10 anos, pessoal. Tem alguém aí que tá há mais de 10 anos longe do ensino médio? Comenta aí pra mim, pessoal. Não sei qual é a idade de vocês. Comenta aí a idade de vocês. 10 anos longe do ensino médio. Olha a nota dela, pessoal. 41 em linguagens, 40 em humanas, 33 em natureza, 37 em matemática. Redação 960. Média, a média simples do Enem 769,4. Tem gente, pessoal, eu faço consultoria, tá? Eu converso quase todo dia com quem quer passar em medicina. Tem gente que fez cursinho, que estudou a vida inteira em escola particular, que acabou a escola ano passado e não tirou 600 pontos no Enem. Aí eu pergunto pra vocês, pessoal, o que explica a pessoa entrar na nossa plataforma, aplicar a nossa metodologia de estudo e do zero, 10 anos longe da escola, aplicando a nossa técnica, conseguir 770 pontos no Enem? Que é o que eu vou explicar pra vocês, por isso vocês têm que ficar comigo até o final. Aí, olha aqui, ó. Aí pra vocês verem, são vários alunos, não é só eu que passei medicina, são vários alunos. Olha isso aqui, ó. Oi, Léo, tudo bem, querido? Natália aqui, assinei com você o método Atleta da Mente uns 2 meses antes do Enem. 2 meses antes do Enem. Agora, na metade do ano, passei pelo FIES na UnoOeste, em Guarujá. Faculdade maravilhosa. Minhas aulas começarão nessa semana. Tô muito, muito, muito feliz e queria vir aqui compartilhar contigo. Obrigada mesmo por fazer parte disso e por me ajudar nessa jornada. O que tu faz não tem preço e eu quero que tu saiba sempre disso. Obrigada mesmo por tudo. Olha que bacana, né, pessoal? A melhor coisa que tem para um professor é receber esse tipo de mensagem no Instagram. E eu quero que ano que vem seja a tua mensagem. Eu quero que você mande mensagem, Léo. Eu tava do zero, a minha nota foi horrível no Enem e aplicando o teu método, a tua técnica, eu consegui passar em medicina. Eu quero que no próximo ano seja a tua mensagem. Comenta aqui, pessoal, se você vai mandar mensagem falando que passou em medicina. Comenta aqui, Léo. Eu vou ser o próximo aprovado em medicina. Comenta aqui, pessoal. Coloca no chat. Então, assim, pessoal, olha que interessante. E essa técnica, né, eu chamo ela de GPOM, tá? Quando eu passei em medicina, meus colegas achavam que era mentira que eu tinha passado em medicina com 60 dias de estudo. Inclusive, várias pessoas acham que é impossível isso. E aí teve uma prova na faculdade de medicina, que era uma prova de neuroanatomia, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela, e essa imagem branca aqui. Então, tu tem que memorizar os 12 pares de nervos cranianos. E eu apliquei essa mesma técnica que eu chamo de GPOM para memorizar os 12 pares de nervos cranianos. Na época eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina e eu não conseguia ir nas aulas, então eu faltava a maioria das aulas. Eu tinha que estudar sozinho em casa. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei a casa da minha tia, onde eu passava as férias no interior, ela mora no interior, e eu criei um GPOM. O GPOM é você pegar um local que já tem na sua memória,
você pegar coisas que tem no teu cérebro e você criar esse storytelling. Criar toda essa neuroassociação dos conteúdos. Então você tem aqui ó, o nervo, que é o do olfato. Aí você vê aqui uma peça de queijo, você vê uma flor e um vinagre, porque a minha tia fazia vinagre. Então eu consigo memorizar aqui o nervo olfatório, o nervo óptico, o nervo óculo-motor, o nervo troclear, o trigêmeo, o abducente, o facial, o vestíbulo coclear, o glossofaringe, o vago, né? Aí uma pessoa aqui, ó, deitada aqui na rede, né? Relaxando, né? Porque ele faz o controle. Então eu pego uma memória que não tem no meu. Eu pego uma memória que já tem no meu cérebro e conecto com a teoria baseado num local, numa memória espacial que já tem na minha cabeça. Esse é o poder, né, de você usar as metodologias ativas, né? Você usar esse storytelling. E aí, pessoal, olha que interessante. Quando eu consegui tirar 10 na prova, acho que aqui essa imagem ficou melhor aqui, ó. Eu consegui tirar 10 na prova, os meus colegas falaram: "Pô, esse cara aqui sabe estudar", né? Porque a matéria mais difícil da faculdade de medicina é a neuroanatomia. E eu fui lá e consegui memorizar todo o conteúdo. Então, olha que bacana, né, pessoal? Eu era o cara mais burro da sala quando eu tava no ensino médio, né? Eu era considerado um dos piores alunos da turma. E usando essas técnicas, eu consegui gravar os conteúdos. Eu consegui gravar os conteúdos, eu consegui memorizar os conteúdos e nunca mais esquecer. Tanto que neuroanatomia eu tive em 2019 e eu ainda lembro do conteúdo. Entendeu? Então, por exemplo, tu tem ali o nervo óptico, né? Então, você vai ter o binóculo, você vai lembrar que o nervo óptico transmite as informações responsáveis pela visão, né? Então, se tiver alguma lesão, às vezes, geralmente era a neuroanatomia aplicada. Então, por exemplo, o nervo óptico, se tiver alguma lesão nele, a pessoa vai ter redução na visão, né? Ou, por exemplo, ali o 10, né? Que é o nervo vago. Então, você vê ali uma pessoa deitada na rede, né? Uma pessoa deitada ali na rede, relaxando, sem fazer nada, né? Isso fazia o quê? Fazia eu lembrar que mesmo dormindo, né? O nervo vago, ele vai ter então essa função, né? Que é o nervo vago, ele participa da fonação, da deglutição e exerce controle parasimpático, né? Sobre os órgãos do tórax e do abdômen. Então, depois do almoço, a gente faz aquela soneca, né? Então, eu consegui pegar uma memória pegar uma memória que já tinha na minha cabeça, que era o local da minha tia, conectei com a teoria, lembrei do conteúdo na hora da prova e consegui 10. Aí olha que interessante, pessoal, eu tirei 10 na prova de neuroanatomia e consegui fazer estágio na neurocirurgia, né? Eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina e consegui fazer estágio. Então, é você pegar memórias que já tem na tua cabeça e você conecta com o conteúdo. Ó, falaram assim, eu descobri que estudar medicina não é difícil, difícil é só passar no vestibular. Se você estuda da maneira errada, entendeu? Porque assim, ó, Hayara, né? Por exemplo, aqui, ó, esse resultado aqui dessa aluna, esse resultado aqui, ó, entendeu? O difícil, ele é muito relativo, ele depende muito de como que você estuda, né? Entendeu? Então, pode ser difícil para algumas pessoas e pode ser fácil para outros, depende muito de como que você estuda, né? Entende? Então, assim, pessoal, quando você começa a aplicar essa técnica de estudo, é como se você saísse de um Fusca e você fosse para uma Ferrari. Então, imagina que a tua aprovação em medicina é como se fosse uma corrida. E você está indo de Fusca, entendeu? E aí você acha que é impossível, que você vai ter que estudar 12 horas por dia, que você não vai conseguir. Agora, quando você troca a metodologia de estudo, você consegue acelerar essa aprovação em medicina. Você consegue chegar mais rápido no seu objetivo, tá? Beleza, agora, né, eu vou responder a pergunta, né? Deixa eu ver quem que foi que perguntou, né? Perguntaram aqui como que eu aplico isso para as matérias, né? Biologia, física, química. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, como que a gente faz com os alunos do método Atleta da Mente. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica essas técnicas para biologia, para física, para química, para matemática, e que claro que o nosso método, eu estou mostrando um pedaço do método, né? O GPM é uma das técnicas que nós ensinamos. Nós ensinamos várias técnicas, né, dentro da nossa plataforma, mas eu vou mostrar aqui a principal técnica, né?
que é o GPOM, que é a principal técnica que nós ensinamos dentro da nossa plataforma, para vocês verem como que os nossos alunos conseguem acelerar essa aprovação em medicina e para vocês também descobrirem que tem um caminho diferente para vocês poderem passar em medicina. Então, olha que interessante aqui, ó, pessoal. Para vocês verem, né, eu sempre falo que tudo que eu falo aqui é baseado na neurociência da aprendizagem. Então, tem um estudo bem interessante que ele foi feito com taxistas em Londres. Então, esse estudo, ele mostrou que nós temos uma memória espacial. Então o hipocampo cresce quando o cérebro é forçado a navegar, não quando apenas repete caminhos. Então eles descobriram, fazendo esse estudo com os taxistas lá em Londres, que o hipocampo, que é o centro responsável da memorização, que eu mostrei para vocês ontem na primeira aula, né? Quem não assistiu tem que ver a primeira aula. Eu falei para vocês do hipocampo. Então o que acontece? O hipocampo ele tem uma memória espacial. Léo, por quê? Porque imagina na época das cavernas. Na época das cavernas, o ser humano, para sobreviver, ele não era o mais forte. Ele não era o que tinha maior resistência. Ele não era o que tinha as melhores capacidades físicas e motoras. Então o ser humano tinha que usar a inteligência dele. Então ele precisava memorizar e gravar onde que tinha predador, quando que o rio subia, quando que o rio baixava. Ele tinha que saber memorizar as estações do ano e ele tinha que passar essas informações para os seus descendentes. Então aquela pessoa que não desenvolveu capacidades de memorização, ela não deixou descendentes para contar a história. Por quê? Porque o Darwin, ele fala que o ambiente seleciona os indivíduos mais bem adaptados. Então, o aprendizado ativo, ele exige tomada de decisão e construção mental que modifica o cérebro fisicamente. Então, quando eu vejo que, quando eu navego no local e isso me ajuda a gravar os conteúdos, eu entendo que o quê? Eu não preciso criar uma nova informação. Eu preciso pegar memórias que já tem na minha cabeça. Olha que louco isso, pessoal. O que é mais fácil? Comenta aqui pra mim. O que é mais fácil? Você gravar um novo conteúdo, criar uma nova memória, ou você pegar uma memória que já tem na tua cabeça? Por exemplo, a casa da tua tia. O supermercado onde você foi comprar a última vez. A farmácia onde você foi comprar remédio a última vez. O que é mais fácil, pessoal? Eu criar uma memória, um conhecimento do zero, ou pegar um conhecimento que já tem na minha cabeça? O que vocês acham aí, pessoal? Comenta pra nós. Ó, comentário aqui, memorizar o que já tem na cabeça. Exato. Exato, pessoal. E aí que tá a multiplicação. Lembra que eu falei pra vocês que a produtividade é você multiplicar? É você pegar coisas que já tem na tua cabeça, que já tem na tua mente. E eu só vou conectar o conteúdo. Então, o primeiro passo do GPOM é você escolher um local. Um local familiar. Como nós fizemos aqui com a casa da tua mãe. Como eu fiz lá com a casa da minha tia. Para memorizar o conteúdo de neuroanatomia. Então, os alunos do método Atletamente, né? Nós temos a lista dos conteúdos mais cobrados em cada matéria. Então, você vai ter o GPM de redação, matemática, biologia, química e física. Então, o que acontece? Dentro do método, né? Você vai ter ali o GPM dos principais conteúdos. Então, por exemplo, você vai ter o GPM de biologia, você vai ter o GPM de matemática, você vai ter o GPM de física, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês, só para vocês verem como é que é, tá? E aí cada GPM vai ter um local. Deixa eu mostrar aqui só para vocês entenderem, ó. Então aqui é a nossa plataforma, né? Então aqui é a nossa plataforma, então tem aqui todos os módulos, inteligência artificial, os simulados, o curso de redação, o PBL-ATM, que é uma outra técnica que eu vou falar para vocês amanhã, o Wikimap, e aqui tem as matérias, ó, biologia, matemática, química e física. Aí olha que interessante aqui, eu vou pegar a biologia como exemplo. Aí aqui, pessoal, vai ter os conteúdos, ó. Vai ter aqui os conteúdos, ó. Ecologia, fisiologia humana, citologia, zoologia, bioenergética, botânica, evolução, genética. Aí você tem aqui, ó, por exemplo, botânica. Aí você vai ter as questões de botânica, né? Então vai ter o conteúdo de botânica. Depois você vai ter aqui o mapa completo de botânica, né? Que são os principais conteúdos de botânica, como que o botânica aparece nas questões. E aí no final, olha que interessante, pessoal. Aqui no final você tem o GPM. Então olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui ó, nós temos o GPM de botânica, Jardim das Freiras.
Eu não sei se a imagem vai dar para aparecer aqui. Eu vou subir a imagem aqui para vocês poderem ver. Deixa eu só pegar e subir aqui a imagem, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês ver, tá, pessoal? Só um minutinho aqui, ó. Que eu vou subir a imagem só para vocês poderem ver um GPM de uma matéria, né? Eu mostrei aqui no exemplo, eu quero mostrar de uma matéria aqui para vocês. Deixa eu só mostrar aqui, bem rapidinho. Semana 6, botânica aqui, ó. Jardim das Freiras. Tinha umas freiras na minha cidade lá, e aí por isso que eu criei esse local, né? Que era um local que tinha uma memória para mim. Ó, aqui, agora subiu. Então, olha que interessante, pessoal. Então aqui, ó, a gente pega uma memória que já tem na minha cabeça e eu vou conectando com o conteúdo. Então, botânica, fundamentos da botânica, plantas, algas, fungos, adaptações à terra, anatomia vegetal, raiz, caule, folha, xilema, floema, que já caiu várias vezes no Enem. Fisiologia, e eu vou criando imagens mentais, que nem nós fizemos com o número. Então, lá dentro da nossa plataforma, eu vou ensinando para os alunos como que faz todo esse processo aqui. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais fácil você lembrar no dia do Enem e no dia do vestibular? Você lembrar do Jardim das Freiras ou você lembrar da aula que tu teve de botânica? Claro, né? Esse é um exemplo, né? A ideia é que você pegue locais, né? Um supermercado, uma farmácia, a escola onde você estudou. Você pegue locais, né? Tem a lista, a gente ensina a fazer a lista dos conteúdos para você pegar e fazer a lista dos locais que mais tem significado e memória para você. É muito louco isso, pessoal. Por quê? Porque os alunos começam a ter uma evolução gigantesca nos acertos quando eles começam a estudar nesse formato, utilizando essas técnicas, tá? Então, a gente pega um local... Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Então, o primeiro passo, local, pegar locais de memórias que já tem na tua cabeça, né? E eu vou dar um exemplo aqui de física, tá? Dei um exemplo de biologia, vou dar um exemplo de física. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um mapa mental de ondulatória. Ondulatória é um conteúdo super cobrado nas questões do Enem, tá? Então, eu vou pegar essa teoria aqui, né? Eu vou pegar esse mapa mental. Então, nós temos dentro da nossa plataforma, nós temos os mapas mentais de todos os conteúdos, de todas as matérias. Então, o aluno pega esse mapa mental aqui, por exemplo, da ondulatória, né? Mesmo aquele aluno que está 10 anos, 20 anos, 30 anos longe da escola, ele vai seguir esse mesmo processo. Ou aquele aluno que já vem estudando. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse mapa mental aqui e vamos transformar esse mapa mental num GPM, num local, numa memória que já tem na cabeça do aluno, para ele gravar esses conteúdos e recuperar essa informação na hora da prova. Entendeu? Então, assim, pessoal, é importante que vocês entendam, né? Que vocês entendam o quanto que é importante, né, vocês terem esse estudo, né, vocês estudarem nesse formato, né, para vocês verem o quanto que isso acaba aumentando, né, a tua produtividade, acaba acelerando o teu processo de aprendizagem. E aqui, ó, vou mostrar para vocês na prática, então. Então eu peguei o conteúdo, peguei a teoria, transformei essa teoria num GPM, que é essa técnica, é uma das técnicas, né, nós ensinamos várias técnicas, essa é uma das técnicas que nós ensinamos dentro da nossa metodologia de estudo. Então, olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui o GPM. E aí, nós vamos usar esse GPM para poder acertar essa questão. Então, aqui, ó, nós temos uma questão de ondulatória, que está cobrando fenômenos da ondulatória e características de onda. Essa daqui é uma questão, pessoal, que caiu no último Enem. Então, é uma questão que ela foi... É uma questão recente, que inclusive é uma questão muito comum de aparecer em várias questões do Enem. Então, você vai ter aqui, ó, uma questão que fala do fenômeno da ondulatória que provoca a quebra das taças de cristais. Então, basicamente, a Mônica tá gritando aqui com o Cebolinha, e aí ela grita tanto, né, e que acaba quebrando a taça de cristal, né? E aí a questão pergunta aqui: esse fenômeno e a característica associada à voz da Mônica são, respectivamente? E aí coloca aqui as alternativas. Então, olha que interessante aqui, ó. O aluno vai imaginar, ó, imagina o vizinho com o carro rebaixado e o som no talo. Então, imagina o teu vizinho lá com o carro popular rebaixado e o som alto vibrando. Nem todo som faz efeito, mas quando o grave do som tem a mesma frequência natural da janela, da porta ou do copo, que nem a questão falou, da taça de cristal, o objeto entra em sintonia e a vibração aumenta muito. Ou seja, a frequência, aumenta a frequência ali, o grave, né? Aumenta o grave do som, começa a tremer a janela e a porta da tua casa.
Porque a vibração da onda sonora, da onda mecânica emitida pela caixa de som do teu vizinho com o carro rebaixado, começa a vibrar ali. E o objeto pode até quebrar. Porque a taça de cristal é um objeto muito fininho. É muito simples. Dependendo, começa a vibrar tanto ali que ele começa a quebrar. E aí a física chama esse fenômeno de ressonância. Então eu pego situações, olha que louco, eu pego situações do cotidiano do meu aluno e pum, conecto com a teoria. Porque talvez essa questão aqui o cara não sabe, mas ele fica puto da vida quando ele chega em casa para dar uma relaxada e passa o vizinho com o som. Comenta aí, pessoal, quem tem um vizinho com som, que vive com o som no talo, comenta aí para nós. Só para mim saber. Quem tem um vizinho com o som no talo. Então, olha que interessante, né? Você acaba gravando um conteúdo física, como por exemplo a ressonância, usando a neuroassociação, entendeu? E aí você vai conseguindo gravar os conteúdos, você vai conseguindo memorizar os conteúdos com muito mais facilidade, né? E aí isso é muito bacana porque você consegue lembrar das informações no dia da prova e consegue aprender os conteúdos com muito mais facilidade. E isso é muito bacana, isso acaba acelerando demais a aprovação em medicina dos nossos alunos. Aí, pessoal, olha que interessante, ó. Olha que interessante isso daqui. Você olha aqui e você consegue acertar a questão. Por quê? Ressonância e frequência. Então, o teu vizinho passa com o carro rebaixado, treme a casa inteira, o fenômeno é ressonância por causa da frequência. Então, você consegue acertar essa questão usando algo que já tem no teu cotidiano. Ou seja, física é difícil, pessoal? Comenta aí, física é difícil? Exatas não é difícil. O que é difícil é a maneira que você estuda. E o fato das pessoas estudarem da maneira incorreta faz elas não conseguirem aprender, não conseguirem memorizar os conteúdos. E aí você vê pessoas com potencial gigantesco de serem excelentes médicos, excelentes médicas, desistindo de fazer medicina. Porque não aprende física, não aprende matemática, não consegue aprender redação. Entenderam, pessoal? Comenta aí. Faz sentido para vocês? Então isso é muito bacana, né? Porque acaba acelerando muito o rendimento dos alunos estudando dessa maneira. Aí, então esse é o primeiro passo, né? Você escolheu o local. E aí o segundo passo, então, a ordem dos conteúdos. Então, uma questão do Enem, um conteúdo dividir em partes, né? Vai ter o checklist dos assuntos, sempre trabalhando o conceito de microlearning, né? Vou estudar tudo? Não. O objetivo é você estudar pedaços do conteúdo, né? Então, o grande objetivo é que o aluno aprenda pedaços da matéria e não todo o conteúdo, né? Então, você vai memorizando pedaços ali, você tem um checklist dos conteúdos que são mais cobrados, e aí o aluno consegue memorizar aquelas informações que são mais importantes. Eu vou mostrar aqui para vocês um GPOM aqui de estequiometria, só para vocês poderem ver. Então você vai ter aqui, ó, por exemplo, então, estequiometria, né? Eu pego a padaria do Brunão, né? Uma memória que já tem na minha cabeça. E eu tenho aqui a porta da padaria, fundamentos básicos, balcão. Então, eu vou aprendendo pedaços da matéria, né? Então, o segundo passo, eu vou pegar os conteúdos e eu vou vendo a ordem desses conteúdos, né? Eu vou vendo o caminho desses conteúdos, tá? Então, o segundo passo, a ordem dos conteúdos, eu vou pegar pedaços e aí eu vou memorizando pedaços do conteúdo. Eu não vou aprender toda a matéria, eu vou aprender um pedaço hoje, um pedaço amanhã, um pedaço depois, e aí eu vou crescendo, eu vou ganhando cada vez mais base teórica, tá? Aí, pessoal, o terceiro passo é a neuroassociação. Então, cada lugar do GPOM deve conter uma neuroassociação. Então, o objetivo da neuroassociação é criar um elemento, criar uma imagem mental, uma informação mental que acabe conectando o conteúdo, né? Que o aluno consiga gravar aquela informação e consiga lembrar dessa informação no dia da prova, consiga lembrar desse conteúdo no dia do Enem, para ele poder acertar as questões. Então, por exemplo, você vai ter aqui mitocôndria, né? Um exemplo aqui, né? Mitocôndria, barra de chocolate, para você lembrar que a mitocôndria faz metabolismo energético. Você tem o ribossomos, né? Por exemplo, filé de frango, né? Para lembrar que faz síntese proteica. Você tem o complexo de Golgi, pote de feijão, né? Que ele armazena a proteína. E o lisossomos, que faz a lixeira, que faz a limpeza.
Então, olha que bacana isso, né? Você pega um conteúdo que não tem significado para o teu cérebro e você cria toda uma neuroassociação, né? Você cria elementos mentais, né? Você cria imagens mentais dos conteúdos para poder lembrar dos conteúdos no dia da prova. Isso é muito bacana. Foi o que salvou a minha vida, né? O que me ajudou a passar em medicina foi estudar com metodologias ativas, tá? E aí, então, o resultado do GPOM é você acertar a questão, né? Então, você constrói um GPOM de citologia, por exemplo, e aí você usa esse local que você gravou, ele vai facilitar você lembrar do conteúdo no dia da prova. Então, em vez de você ver 10 mil videoaulas, você repetir de forma mecânica, com flashcards, de várias maneiras, você faz o quê? Você consegue associar esse conteúdo e consegue lembrar dele no dia da prova. Então, por exemplo, aqui, essa questão do Enem, lisossomos, são a lixeira da célula, fazem gestão celular e reciclam o que não presta. Então, talvez você não vai lembrar da aula chata que você viu, mas você consegue lembrar de uma lixeira que representa a lisossomos. Então, a ideia da neuroassociação é você criar uma imagem mental que represente tudo para você. Tá? Então, o GPOM, a função dele é o quê? É aumentar os seus acertos, automaticamente aumentar a tua nota. Quanto maior for a tua nota, mais chances você tem de passar em medicina, mais chances você tem de ver o seu nome na lista dos aprovados e conseguir passar em medicina. Aí eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico de uma aluna nossa que passou em medicina ano passado no SISU. Começou com nós com 5 acertos. Aí ela pensou, meu Deus, Léo, 5 acertos não passa em medicina nunca, né? Nem aqui, nem na China, né? Aí ela aplicou o método, desconfiada, né? Ela pensou, pô, será que esse método vai funcionar comigo, né? Será que esse método vai me ajudar? Será que eu vou conseguir lembrar dos conteúdos, né, no dia da prova? Aí ela saiu de 5 acertos, foi para 8 acertos. Teve uma evolução de 3 acertos. Depois ela foi para 11 acertos, depois ela foi para 14 acertos. E foi evoluindo gradativamente. No primeiro ciclo de 60 dias, ela já conseguiu 30 acertos em matemática. Então, olha que interessante isso, pessoal. Olha que interessante. Você consegue ver o resultado, você consegue ver a tua evolução de acertos, você consegue ver a tua nota subir. Então isso ajuda demais você conseguir aprender e memorizar os conteúdos para você conseguir passar em medicina. Comenta aí, pessoal, faz sentido para vocês? Então, quando você estuda nesse formato, fica muito mais fácil, fica muito mais previsível você ver a sua evolução nos estudos. E aí o quarto e último passo é a visualização mental. Então aqui agora você vai andar pelo teu GPOM, você vai andar por essa memória que já tem na tua cabeça, né? Por esse filme que você construiu, né? No dia você tem 70 mil pensamentos no dia, e aí você vai pensar o teu GPOM, vai pensar o teu GPOM de física, de matemática, de biologia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, que nem o meu GPOM de... O meu GPOM lá da medicina, né? Os 12 pares de nervos cranianos. Então, eu vou caminhar dentro desse GPM, né? O nervo olfatório, óptico, oculomotor. Eu vou caminhar dentro da casa da minha tia e aí eu faço a revisão desse GPM. Para que na hora da prova eu consiga lembrar desses elementos, né? Dessas informações aqui, que eu consiga lembrar o conteúdo e consiga gravar o conteúdo. Então, o quarto passo é a visualização. Até eu coloquei aqui a foto do Albert Einstein, né? Porque o Einstein fazia exatamente isso, né? Ele sentava embaixo de um pé de maçã e ficava visualizando as fórmulas, ficava visualizando, né, os conceitos da física, os conceitos matemáticos, porque isso facilitava, né, a compreensão dele, o raciocínio lógico do Einstein. E aí, pessoal, olha que interessante, ó. Tem um rapaz que comentou aqui, ó. Irmão, dentro de vários estudantes de medicina que já vi na internet, você é o maior charlatão de todos. Aquele seu anúncio que você colocou para rodar no YouTube chega a ser assustador de tão ridículo, cara. Passar em medicina em 60 dias, absurdo. Dizer que o sistema educacional do Brasil é o pior do mundo, absurdo. Querer entregar ilusões para estudantes carentes, absurdo, né? Esse foi o comentário que o rapaz, né, fez em um vídeo meu. Então tem muitas pessoas, né, que tem essa crença limitante. Talvez, né, você acredite também nisso,
que para passar em medicina você tem que sofrer, você tem que ficar 5 anos até conseguir passar em medicina, né? Que você só vai passar em medicina daqui 10, daqui 15, daqui 30 anos, né? E muitas pessoas acham que é impossível, né? Você conseguir passar em medicina, que é muito difícil, que é quase que impossível, né? E eu vejo pessoas desistindo de fazer medicina porque não vê resultado, né? Então a pessoa não vê resultado, a pessoa acaba tendo crenças limitantes, pensamentos negativos, e muitas vezes desiste, né, do sonho de fazer medicina porque ela não vê resultado. E o meu grande objetivo é mostrar para vocês que existe um caminho diferente. Que é possível você aprender os conteúdos, você conseguir memorizar os conteúdos, você ter mais resultado, você memorizar as informações de forma mais rápida. Essa é a nossa missão aqui. Esse curso gratuito, o objetivo dele é mostrar para vocês que várias pessoas já conseguiram. E se várias pessoas já conseguiram, por que, que você não pode? Por que você não pode ser o próximo aluno aprovado em medicina, a próxima aluna aprovada em medicina, que vai conseguir mudar de vida, que vai conseguir ver o nome na lista dos aprovados? Esse é o nosso grande objetivo, mostrar para vocês que é possível. Se eu conseguir, se vários alunos conseguiram, por que, que você não pode conseguir? Por que, que você não pode ser o próximo aluno aprovado em medicina? Eu vou mostrar aqui para vocês um depoimento de uma aluna que passou em medicina na ampla concorrência, né, para vocês verem que funciona até para quem estudou escola particular. Foi uma coisa de família, um incentivo de médica. Falei, não, eu preciso trabalhar com a medicina, tentar fazer uma forma diferente de como eu vejo que deveriam funcionar as coisas. E conseguir ser o médico que eu gostaria que as pessoas fossem para mim. Em 2017 eu comecei a fazer o cursinho, de manhã, de tarde, sábado, domingo. Eu aprendia que, não, você vê todas as aulas. Foi que até 2020 eu vi que me prejudicava. Era achar que precisava fazer todas as aulas e fazer simulado e tava bom. Eu achava que era bom, só que eu achava que eu tava aprendendo, mas na verdade eu não tava aprendendo. E eu não tenho condições de pagar um particular, então ou era fazer FIES, ficar endividado. Não nasceu em berço de ouro. Não nasceu em berço de ouro. Ou era pública ou era pública. Um anúncio, né, passar em medicina 30 dias. Eu não é possível um negócio. Peguei e conversei com meu pai hoje. E aí eu conversei com ele porque eu queria conhecer o método. E era alguém que passou em casa e que estudou escola pública e que conseguiu e desenvolveu um método diferente, o PBL, que é uma metodologia ativa. E eu falei, nossa, vou tentar. E coisas que eu gostava do seu curso, da sua fala, é incentivar as pessoas que nunca teve a oportunidade de estudar, adultos que já trabalhavam, tinham outra carreira, outra vida, que sempre quis fazer medicina. Só que, não tinha incentivo de você consegue, você não tá velho pra isso, as pessoas seguem em frente. Eu acho isso muito importante, que é o que falta. Quantos dias tu aplicou? Eu acho que era 57, 53, era menos de 60 dias. O dia anterior, eu torci meu pé pra fazer a prova. Porque esse pé torcido, inchado, roxo, eu sem conseguir andar. Aí eu fiz a prova, consegui ler tudo, a redação foi um tema muito bom. Eu saí da prova com a sustentação, eu fiz o melhor que eu pude e dei o meu melhor. O resultado foi dia 26 de janeiro. Aí eu fui dia 26, fui pra academia com minha mãe. Aí quando cheguei na academia, abri o celular. Luísa, você foi aprovada na UNEB. Eu achei que era brincadeira, não é possível. Quê? UNEB? Aí quando eu abri a lista e vi meu nome lá, eu caí. Não é possível. Eu não esperava conseguir passar em 6º lugar. Eu tirei 10 na redação. Eu falei, não é possível. Olhei o boletim de desempenho. Eu comecei a chorar. E a minha irmã pegou e viu eu chorando, caída ali no corredor. Falou, você tá bem? O que foi que aconteceu? Eu falei, eu passei. Eu tava chorando, caída. Ela, o quê? Aí vem minha mãe, vem meu pai, todo mundo começou a falar. Que legal, né, pessoal? Que legal, né? Imagina vocês contando pra família de vocês que vocês passaram em medicina, né? Imagina a reação do teu pai, imagina a reação da tua mãe, né? Você passar numa federal, né? Olha que legal. Então, pra vocês verem, né, que várias pessoas já conseguiram, né? Várias pessoas seguiram esse método, conseguiram passar em medicina, usando o jeito natural do cérebro aprender. E eu tenho certeza absoluta que se você aplicar esse método, você também consegue. Tem também, por exemplo, a Flávia, passou em medicina em 60 dias, né? Ela fazia massagem, né? Abandonou tudo, entrou na nossa plataforma, começou a aplicar o nosso método, começou a aplicar nossas técnicas e teve resultado extraordinário, né? Amanda passou... Tem alguém aí acima dos 30 aí, pessoal? Eu vi aqui o pessoal comentou a idade, né?
28 anos, 25 anos. Tem alguém aí acima dos 30? Então, olha que interessante, pessoal. A Amanda aqui, ela passou aos 34 anos, né? Largou fisioterapia para realizar o sonho de ser médica, né? Olha que bacana, né? Quase desistiu do sonho dela de ser médica. E aí, pessoal, para quem tava me perguntando, né? Muitas pessoas me perguntaram quando que eu ia abrir novas turmas da nossa plataforma, né? Do Método Atleta da Mente. Então, para quem tem interesse em fazer um acompanhamento mais próximo, quem tem interesse em investir em um acompanhamento, ter um método completo, né? Aprender como aplicar essa técnica com as matérias. Na segunda-feira, agora, dia 10 de agosto, 7 horas da manhã, a gente vai abrir a turma Sprint. Então, a gente vai ter uma turma de Sprint agora, nos próximos 3 meses, né? De reta final, Enem e vestibulares. Então, eu tenho tanto alunos que passaram em medicina no Enem, como alunos que passaram no vestibular. E aí, dentro da nossa plataforma, você tem de todas as matérias, né? Lá dentro a gente ensina como fazer o GPM de biologia, de física, de matemática, né? Você tem ali os conteúdos, você tem lista de conteúdos. Então ali é bem completo, é bem bacana, né? Porque você consegue, deixa eu mostrar aqui para vocês, você consegue ver os conteúdos, né? Você consegue ver as questões. Isso é muito bacana para quem está começando do zero, né? Você tem toda a plataforma aqui e aí você tem todos os conteúdos, né? Você tem aqui, ó, os conteúdos de biologia. Você tem aqui a matemática, né? Matemática básica, porcentagem, estatística, tudo nesse formato que eu mostrei aqui para vocês, né? Sempre usando a neuroassociação, usando as técnicas. Então aqui você tem todo a neuroassociação. Aí embaixo aqui você tem os materiais, né? Então você tem os mapas mentais, você tem o PBL-ATM, que é uma outra técnica que eu vou falar para vocês amanhã. Você tem o GPM, você tem as questões, né? Você tem aqui o documento para você poder baixar. E aí você tem de química também, ó. As principais matérias, né? Você tem de física. E aí sempre, por exemplo, aqui a cinemática. Você tem aqui os materiais, né? Então tem os mapas mentais. É bem legal. Isso aqui, ó. Por exemplo, o GPM de cinemática, só para vocês verem aqui, ó. Então uma loja de carro. Eu peguei uma loja de carro que tinha na esquina da minha casa. E aí fiz todo o GPM, ó. Você consegue ver todo o GPM, GPM de cinemática, ó. Entrada da loja de carro, conceitos fundamentais, corredor dos carros de luxo, né? Dos carros, elevador dos carros, queda livre e lançamento vertical, sala dos gráficos, habilidade mais cobrada. Então é bem interessante, né? Para quem está na reta, quem deseja muito passar em medicina, bem interessante estudar nesse formato, né? Mudar a estratégia de estudo conseguir passar em medicina. Então, para quem tinha me perguntado, para quem me mandou mensagem, chamou minha equipe, perguntou. Segunda-feira, dia 10 de agosto, a gente começa então a turma sprint dessa reta final. E aí, então, pessoal, nós temos aqui então a fórmula secreta, falamos do nível emocional ontem e hoje eu mostrei então para vocês como que os nossos alunos, né, conseguem ter resultados tão rápidos, usando então, aumentando a atenção seletiva, aumentando a aprendizagem e aumentando a capacidade de memorização, utilizando essa técnica GPM, né? Dentro do método a gente ensina algumas outras técnicas que eu vou mostrar para vocês amanhã, mas a principal, assim, disparado, a que mais traz resultado para os nossos alunos é o GPM. E aí amanhã então nós vamos falar sobre a produtividade mental. Por quê? Eu vou mostrar para vocês amanhã como que tu organiza teus estudos, como que tu faz a lista das matérias, como que você faz organiza os conteúdos, né? Que nem perguntaram aqui de humanas e linguagens, né? A Ana perguntou de humanas e linguagens. Vou mostrar amanhã, tá? Por quê? Porque nós vamos dividir as matérias em alta prioridade, média prioridade e baixa prioridade. Então, humanas e linguagens são matérias que tem pouca teoria, que tem pouco conteúdo e não vale a pena você focar a tua energia mental. Porque por mais que tu consiga uma... Por exemplo, eu tiro 30 acertos em linguagens e você tira 40 acertos em linguagens. Não muda muito a nossa nota. E o teu esforço é muito maior, né? Mas aí a gente entra no campo de estratégia de prova, que é o que eu vou mostrar amanhã para vocês. Eu vou trazer provas, eu vou trazer dados bem legais para vocês. Vou trazer um caso de uma aluna minha que ela não está estudando humanas e linguagens. Por quê? Porque se ela evolui em matemática... Se ela evoluir 200 pontos em matemática, 150 pontos em natureza e 100 pontos em redação, ela consegue aumentar 100 pontos de média.
Olha que louco isso, Ana. 100 pontos de média, que é o que ela precisa para passar em medicina, sem estudar humanas e linguagens. Olha que louco isso, né? Porque ela precisaria só 50 pontos. Então são algumas estratégias bem legais que eu vou trazer para vocês amanhã. Então amanhã, pessoal, nós vamos falar sobre produtividade mental. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a rotina, a organização dos estudos, planejamento, né? Então amanhã a aula vai ser sobre planejamento. Então essa aula é um pouquinho mais num sentido de aprendizagem, né? Então, como é que tu vai aprender física, como que tu vai aprender biologia, como é que tu vai aprender química, né? Sendo que você não sabe nada, sendo que você não tem base, você não sabe nada de física, nada de química, né? Ou já está estudando e não lembra dos conteúdos, química é grego para você. Dentro da nossa plataforma, então, a gente mostra com essas técnicas como que você consegue aprender esses conteúdos, né? Porque muitas pessoas não conhecem essas metodologias de estudo e tem um pouco de dúvida, né, de como aplicar isso na prática para conseguir passar em medicina. E aqui essa imagem, né, pessoal, que eu mostrei ontem para vocês, vou repetir ela aqui para vocês, porque é uma imagem que representa muito aquela pessoa que é mente fechada, né? Que acha que não existe método, que técnica não é importante, que fica só pegando coisas gratuitas na internet, que pula uma hora usa o método flashcards, outra hora usa o método de questões, aí volta para videoaula, aí daqui um pouco mistura tudo, daqui um pouco faz resumo colorido e vira uma salada de fruta. E aí a pessoa não tem uma técnica, não tem um método, não tem um passo a passo, não tem um direcionamento, tá perdida. E essa imagem representa esse tipo de pessoa, né? Que é aquela pessoa que estuda 12 horas por dia, fica trancado o dia inteiro no quarto, e a família, meu Deus, como é que a minha filha não passa medicina? Ela estuda tanto, coitadinha dela. Ela estuda tanto e não passa medicina. Por quê? Porque tá estudando errado. Né? Então são fardos que o vestibulando de medicina carrega, e que eu quero que você saiba que não precisa carregar isso daqui. Não precisa estudar 12 horas por dia. Tem alunos meus. Eu tenho uma aluna minha, pessoal, que ela saiu de 7 acertos em matemática para 31 acertos em matemática estudando 2 horas por dia. E tem gente que faz, eu aposto, tem gente que faz cursinho o dia inteiro e que não consegue tirar mais de 30 acertos em matemática. E aí você tem uma nota baixa, você acaba procrastinando, você pega dicas do YouTube, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aí você fica perdido em várias informações, várias coisas, e aí você não consegue ter um direcionamento, você não consegue render nos seus estudos. Então vamos lá, pessoal, resumo da aula, né? Exercício prático aí para vocês poderem participar do sorteio. Se vocês sabem, né? Quem chegou ontem eu falei do sorteio do estetoscópio. Então quem participar das aulas, quem fizer os resumos, quem encaminhar esses resumos para mim lá no direct do Instagram vai estar participando então do sorteio do estetoscópio que a gente vai sortear na última aula de domingo. Então primeira coisa que tu vai responder, qual a faculdade dos seus sonhos, tá? Se é a Federal do Ceará, se é a Federal em São Luís, se é a Federal no Mato Grosso, enfim, qual que é a faculdade que você mais sonha em passar. Depois, você vai ver qual que é a nota, acertos que você precisa para passar em medicina. Então, só um Google ali, dando um Google breve, você já vai descobrir isso, tá? Então, qual que é a nota no Enem? É 750, é 780, é 800 pontos. Quantos pontos você precisa tirar no Enem para poder passar em medicina? E terceiro, qual seria a sua nota no Enem passado se você tivesse o GPOM para poder passar em medicina? Então são 3 perguntinhas que você vai responder. Pode ser no bloco de notas, pode ser no Word, pode fazer no caderno, bate uma foto para mim lá no direct, automaticamente você já vai estar participando do sorteio do estetoscópio. E lembrando, né, que para participar do sorteio você precisa, né, você precisa estar ao vivo no domingo. Você precisa fazer o comentário no YouTube, né, comentar em todas as aulas do YouTube, né, na primeira aula e nessa aula, tá? Então tem que deixar o comentário depois que a aula ficar salva, tem que comentar lá várias vezes, né, para chamar a atenção da minha equipe. Se você comentar só uma vez, você não vai ter tanta chance de participar. Então já vai lá na primeira aula, comenta várias vezes e depois que essa aula ficar salva, você comenta também várias vezes. E aí manda o resumo para mim lá no direct, né, da aula, tá? Manda o resumo lá do direct no meu direct. Aqui então, pessoal, as referências da aula, né? Então aqui são as referências científicas da aula, né? E aí você consegue ver aqui quais são os livros, os artigos, né? Tudo que eu mostrei aqui para vocês, né? Que acaba ajudando bastante vocês para entender um pouquinho da neuroaprendizagem, né? Entender um pouquinho de como que os conteúdos funcionam, como que você consegue passar em medicina e como você consegue acelerar a sua aprovação em medicina. O comentário aqui, a idade não importa, é só um número exato, né?
A idade realmente não importa, né? Ela é só um número, né? Ela é só um número e acaba ajudando bastante, né? Tenho medo do excesso de imagens desnecessárias. Será que isso não atrapalha? É que tu tem que ver, né, querida? O que é atrapalhar pra você, né? Então, olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é atrapalhar pra você? Quem foi que comentou? Rayara, né? Rayara Valentim. Minha nota estudando 60 dias. Será que atrapalhou ou ajudou? Né? Aqui, ó, entrou no método 2 meses antes da prova. Passou em medicina pelo FIES, né? Então, depende, né? Depende do ponto de vista, né? Será que atrapalhou ou ajudou, né? Então, depende de como que tu vê. Pelo que ela comentou ali, ajudou, né? Não atrapalhou, né? Ajudou bastante. E essa técnica de estudo. Aqui, ó, passou em medicina em 57 dias, né? Será que ajudou ou atrapalhou? Passou em medicina aos 34 anos, né? Sendo que a maioria demora 5 anos para passar em medicina, né? A maioria demora anos para conseguir passar em medicina, né? Então depende muito do ponto de vista, né? Aí, pessoal, só para finalizar aqui, então, a senha da apostila 2, mãe passei, né? Então essa é a senha para vocês poderem baixar a apostila. Lembrando que amanhã, então, a gente vai montar o planejamento de vocês para poder passar em medicina. Então, compareçam na terceira aula e também vou explicar alguns detalhes aí da turma, quanto que vai custar, investimento e tudo mais. Então, participem amanhã da aula para vocês verem na prática, né, como que funciona toda a nossa metodologia de estudo, né, todo o nosso método Atleta da Mente, que pode te ajudar a passar em medicina, né, pode ser uma forma aí de você conseguir mudar a sua vida e a vida da sua família. Tá bom, pessoal? Nos vemos amanhã na terceira aula do projeto Você na Medicina. Desde os 9 eu falava que queria ser veterinária. Adorava animal, adorava gato. Mas aí eu também percebi, por exemplo, adorava criança. Aí minha mãe falou, bom, tem uma área da medicina, né, que a gente cuida de criança, que é a pediatria, né? Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, então eu vou tentar. Quero ser médica, eu quero ser pediatra. E aí ela falou, bom, se esse é o seu sonho, então vamos seguir. A minha mãe trabalha na área de limpeza, trabalha há mais de 12 anos na área da limpeza na escola. Meu pai, assim, ele trabalha numa firma terceirizada, né? Sempre trabalhou numa firma terceirizada. E é o dia inteiro, assim, é no pesado. É com ferramenta, é com máquina. Tem dias, assim, que ele chega todo sujo, todo suado, cansado. E, assim, sempre foi... Ele falou que o motivo dele trabalhar tanto, assim, é as filhas dele. Veio todo mundo da roça, na parte do meu pai. Mas a maioria não tem o fundamental concluído, né? Meus pais, eles nunca cobraram, né? Eles têm essa visão, não, a gente consegue, mas a gente vê, né? Também tinha essa pressão, porque ao mesmo tempo que eu queria medicina, eu queria já ajudar eles de imediato aqui dentro. Mas eu insisti para estudar e falei, não, eu vou ter que conseguir de algum jeito. E eu fui chamada para um jovem aprendiz numa fábrica. Eu fui, mas eu sempre falei para minha mãe, mãe, o que eu quero é medicina. Se eu passar, a fábrica vai ficar para trás. Então, em 2022, eu tentei esse estudo por conta própria. Aqui na minha cidade tem 2 cursinhos, né, assim, bem conhecidos. E, assim, são cursinhos que a mensalidade deles é exorbitante, assim, vamos dizer, né? Eu acho que são 1.500. Um deles eu tenho certeza que é 1.500, o outro eu não sei. Mas, assim, é uma mensalidade que mesmo se eu trabalhasse e ganhasse, por exemplo, um salário mínimo, não ia dar conta de pagar e ajudar os meus pais aqui em casa também, né? Isso também me dava muito medo, essa questão de 5 anos, 4 anos. Eu falava, se eu tirar 5 anos da minha vida para estudar, são 5 anos assim. Pra passar. São 5 anos que eu vou ficar parada aqui em casa, vamos dizer assim, né? Eu não ia conseguir ajudar os meus pais, assim. Eu via vídeos, assim, motivacionais, vamos dizer, mas que não eram tão motivacionais, que tava tudo bem passar, que era só fazer mais um ano. Só que mais um ano para uma família, assim, que de baixa renda é um ano difícil.
Então eu sentei com os meus pais e falei, olha, assim, é um preço que a gente vai investir. Minha mãe chegou em mim, né, e falou, olha, é realmente verdade, assim, esse homem, assim, ele é confiável, vamos dizer. Falei, mãe, por tudo que eu vi, por tudo que ele explicou, né, eu expliquei pra ela também, eu falei, vale a pena insistir, porque o ano que passou foi um ano praticamente perdido pra mim. Assim, eles mexeram na conta deles, né, que é uma conta que eles guardam, assim, o dinheiro pra gente ter a nossa casa própria. E aí ela tirou, né, esse dinheiro pra poder me ajudar e, assim, entregou na minha mão e falou, olha, vamos investir então. Eu acho que além do depoimento, principalmente o método da neurociência. A gente, assim, investir no que a gente tem aqui dentro. Porque muitas vezes a gente tem que investir, por exemplo, de fora, investir num cursinho, investir em professor, e a gente não foca aqui dentro. E quando eu acessei a plataforma, eu assisti as aulas, eu vi que isso dava certo. Eu abri a lista, né? A lista saiu adiantada. E a primeira coisa que eu fiz foi jogar o meu nome. Eu vi um número, seguindo o meu nome, assim, pequeno, né? Não era 2 dígitos igual tava o outro pessoal. Não, era 1 dígito só. Já, assim, fiquei super nervosa. E quando eu aproximei, era o número 3, que eu passei em 3º lugar da minha cota. E assim, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, nossa, eu chorei. E aí eu contei pra minha irmã, e depois juntei meus pais na sala e contei pra eles, assim, eles ficaram, meu pai, assim, também chorou, minha mãe não acreditou. Se eu voltei de carro algum dia da escola, foi carona de alguma tia minha, porque eu sempre voltava de bicicleta. Tô a pé, e aqui é uma cidade muito quente, e a gente voltava naquele sol de meio-dia pra casa. Assim, eu vinha o caminho inteiro pensando, se algum dia eu tiver dinheiro e tiver, assim, um filho, que ele não tenha que passar por isso que eu passei. Os pais, dar a casa própria, porque esse dinheiro que eu falei, eles juntam, assim, há anos. E eu sei que, por exemplo, além do meu sonho, um doutor, para juntar esse dinheiro que os meus pais juntaram por anos, são meses para juntar. Então, assim, além desse sonho de ajudar, essa vontade, assim, de me tornar médica, é principalmente dar uma vida melhor para eles. Resumir anos da vida deles em meses que eu posso retribuir.